Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Newton Genubier, terapeuta ocupacional, acupunturista, estudioso da medicina tradicional chinesa. E antes de entrarmos diretamente falando sobre as energias corporais, eu preciso explicar brevemente como esse livro aqui, como ele nasceu. Olha só, todo profissional da saúde, em algum momento da sua formação, precisa estudar fisiologia. Na medicina ocidental, por exemplo, e quase todo mundo passou por isso, é praticamente obrigatório o estudo de Guyton, o Tratado de Fisiologia Humana, para compreender como o corpo funciona do ponto de vista biológico. Mas, ao longo da minha trajetória como professor e clínico, eu percebi algo muito claro. Os meus alunos, os acupunturistas, também precisam dominar uma fisiologia. Mas essa é a fisiologia energética. Eu vi alunos com real dificuldades de compreender os livros clássicos da medicina tradicional chinesa. Não porque faltava capacidade, mas porque o conteúdo muitas vezes é fragmentado, simbólico e também pouco didático. Foi então que eu decidi retirar a essência desses clássicos, desses livros, organizar esse conhecimento e traduzi-lo em uma linguagem mais clara, acessível e aplicável na nossa prática clínica. Assim nasceu esse livro, Fisiologia Energética. Hoje eu vou estar falando sobre o Yin e o Yang, que é a base da fisiologia energética, que é a base da vida. A medicina tradicional chinesa se sustenta sobre um princípio fundamental que organiza toda a compreensão do nosso corpo, da mente, da saúde e também da doença. É a dualidade Yin e Yang. Sem esse entendimento, não é possível compreender a fisiologia energética e nem realizar um diagnóstico coerente ou estruturar um plano terapêutico eficaz. O Yin e Yang não são conceitos abstratos ou meramente filosóficos. Eles representam as leis universais que regem a vida, a natureza e o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento do ser humano. Segundo a tradição chinesa, tudo que existe surge do Tao, o princípio absoluto e indivisível que dá origem a todas as manifestações. A partir do Tao emergem duas forças opostas e complementares, e também inseparáveis, o Yin e o Yang. Essas forças, gente, não se anulam nem competem entre si, mas coexistem em constante interação, regulando-se uma outra mutuamente e transformando-se uma na outra. Nada na natureza é puramente Yin ou puramente Yang. Tudo carrega essas duas qualidades em proporções variáveis. De forma geral, o Yang representa aquilo que é movimento, atividade, luz, calor, o que é exterior, ascensão, função, movimento. O Yin já representa o repouso, a quietude, o frio, a escuridão, a interiorização, a descida e a substância. Por isso, o dia tem o sol, ele é Yang. A noite tem a lua, ela é Yin. O verão é Yang, o inverno é Yin. O sol é Yang e a lua é Yin. Essas observações não são simbólicas apenas, mas essas observações, elas refletem as leis naturais, que se reproduzem de forma idêntica no nosso corpo. Se está frio lá fora, está frio aqui dentro. Se chove lá fora, chove aqui dentro. O homem, ele não é separado da natureza. Na medicina chinesa, o Yin e o Yang se manifestam através da energia, através do Qi, que é a energia vital que anima a nossa vida.
O Qi nasce da polarização entre o Yin e Yang e é responsável por todo o movimento, por movimentar o nosso corpo, sustentar as nossas funções orgânicas, equilibrar a mente e manter o nosso espírito presente. O Yin está intimamente ligado à água, enquanto o Yang se relaciona ao fogo. Da interação entre a água e o fogo surge o vapor. O movimento da vida, ou o sopro da vida. Não por acaso, o corpo humano, né, o nosso corpo, ele é composto majoritariamente por água, pois é nela que o Qi se manifesta, se transforma e circula nos líquidos orgânicos. No corpo humano, essa dualidade se expressa de maneira clara e organizada, o Yin e Yang. O exterior do corpo é Yang, pois exerce função de proteção, enquanto o interior é Yin, pois armazena e nutre a essência vital. A pele, ela é Yang, porque ela protege, ela está externo. Ela nos protege contra os fatores externos, enquanto os órgãos internos são Yin, pois eles guardam as nossas essências, as nossas substâncias, que são fundamentais para a vida. O dorso do corpo é Yang, por estar voltado para o céu, exerce função protetora, enquanto o ventre, o nosso ventre, ele é Yin, por abrigar os nossos órgãos, os órgãos internos, e se relacionar com a terra. A parte superior do nosso corpo, do umbigo até a cabeça, né, apresenta características Yang, enquanto a parte inferior do nosso corpo, isso quer dizer do umbigo para os pés, apresentam características Yin. Na medicina tradicional chinesa, é classificado os órgãos e vísceras segundo essa lógica energética. Os órgãos Zhang são Yin, por exemplo, fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rim. Eles são responsáveis por armazenar as essências, produzir energia e sustentar a vida. As vísceras Fu são Yang, estômago, intestino delgado, intestino grosso, bexiga e vesícula biliar. Eles recebem, transformam, transportam e eliminam substâncias. Assim, enquanto os órgãos nutrem e conservam, as vísceras movimentam e transformam. Todo o funcionamento, gente, do organismo pode ser compreendido pela relação Yin e Yang. O sistema nervoso simpático é Yang, porque ele estimula e acelera as nossas funções, enquanto o sistema parasimpático, ele é Yin, pois inibe e desacelera. A sístole cardíaca é Yang, por representar a contração, enquanto a diástole é Yin, por representar o relaxamento. Tudo que sobe é Yang, tudo que desce é Yin. Atividade intensa, ela é Yang. O dia, as nossas atividades, né? Já à noite, o repouso, ele é Yin. A vida é, portanto, uma alternância rítmica entre o Yin e o Yang. É uma atividade constante entre essas duas forças. As emoções também seguem a mesma lógica. A alegria é Yang, pois expande, movimenta, aquece, é o verão, é o calor, né? A tristeza é Yin, pois recolhe, desacelera e esfria. Por exemplo, durante o inverno, quando a energia Yin da natureza predomina, as pessoas tendem a ficar mais introspectivas, silenciosas e recolhidas. Já, vejam bem, no verão, quando o Yang se intensifica, há mais expansão, comunicação, alegria, praia, sol, né? Essas variações são naturais. O problema não está no Yin ou no Yang, mas no excesso ou na deficiência de qualquer de uma dessas energias. Quando, por exemplo, o Yin e o Yang estão em equilíbrio, a saúde, a paz, a tranquilidade. Quando esse desequilíbrio se rompe,
um supera o outro, surgem os desequilíbrios energéticos e, consequentemente, surgem as doenças. O excesso de Yang pode gerar, por exemplo, calor, dor, inflamação, agitação, ansiedade, irritabilidade. Já o excesso de Yin pode provocar frio, lentidão, cansaço, sonolência, apatia, tristeza. A pessoa pode engordar. A função do terapeuta não é eliminar nem o Yin nem o Yang, mas equilibrar, regular essas duas forças, restabelecendo a harmonia interna. Quando há excesso de Yang, tonifica-se o Yin. Quando há excesso de Yin, estimula-se o Yang. O símbolo do Tai Chi, que é aquela bolinha, onde estão os dois peixinhos, expressa essa dinâmica de forma precisa. Por exemplo, dentro do Yin existe uma semente do Yang, e dentro do Yang existe uma semente Yin. Isso, pessoal, demonstra que nada é fixo ou estático. Tudo está em constante transformação. Nós estamos em constante transformação. Ao longo do dia, o Yang cresce pela manhã e começa a declinar à tarde. O Yin predomina à noite e diminui pela madrugada, permitindo assim que o Yang volte a crescer. Então existe um ciclo. Esse ciclo contínuo mantém a vida. Quando o Yin e Yang se separam, a medicina chinesa afirma que a vida, a partir daí dessa separação, deixa de existir. Compreender Yin e Yang é aprender a observar o corpo como um sistema vivo e integrado. Entender a lógica das doenças, que existe doença Yin, existe doença Yang. E a partir daí estruturar diagnósticos energéticos coerentes e construir tratamentos eficazes. O Yin e Yang não são conceitos antigos ultrapassados, mas leis universais que continuam válidas e aplicáveis. Pessoal, esse é o primeiro e mais importante alicerce da fisiologia energética. E tudo o que se desenvolve a partir dela depende profundamente da compreensão, dessa compreensão. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho para que mais pessoas possam ver essa aula. E se você gostou, compartilha com seus amigos e com pessoas que possam se interessar ou se beneficiar desse conteúdo. A nossa próxima aula será sobre os 5 elementos.